Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Seja Deus louvado para sempre. Seja Deus glorificado para tudo sempre. Povo de Deus, paz do Senhor mais uma vez. Como é bom estarmos juntos na presença do Senhor para continuarmos aprendendo toda a sua palavra, a sua revelação, a sua iluminação, que o Espírito Santo possa nos conduzir neste momento para nós aprendermos a palavra de Deus. Nós queremos iniciar falando a respeito da doutrina da salvação, a soteriologia, a doutrina da salvação, aquilo que remete, aquilo que fala a respeito da nossa salvação em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que todos os irmãos estão preparados, estão aptos, estão desejosos em aprender a palavra de Deus, em estar mergulhando neste rio que é a palavra de Deus, que tem por característica a sua transformação através do poder do Espírito Santo dentro de nós. Porque quanto mais nós conhecemos a verdade, mais somos libertos, porque a mentira aprisiona no mundo que a pessoa queira viver, ou que a pessoa quer viver naquele mundo de mentiras. Mas a verdade liberta para que você conheça o novo e saiba que aquilo que é novo, que é verdade, a verdade que é liberta, a verdade que é Jesus, que quer com que nós vivamos para a glória do nome dele. Peço que os irmãos abram sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 23. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 23, que diz assim: pegue sua caneta, pegue seu papel, marque, anote aquilo que é relevante, aquilo que é de novidade, marque, anote, tenha um marca-texto, tenha um caderno ao lado, para que você sempre tenha em memória, para que você sempre esteja lembrando daquilo que for dito, para que você entenda, para que você absorva, porque quanto mais nós escrevemos, ouvimos, vemos e escrevemos, a capacidade de entender, de aprendizagem é muito maior, se torna muito mais eficaz e muito mais eficiente. Então, e ainda mais como nós que estamos aprendendo a palavra de Deus, o Espírito Santo ainda está conosco de uma forma poderosa e ainda nos ajudará muito mais. Ok? 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo de número 23, que diz assim: e o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo. No que devemos que o Deus de paz nos santifique? E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou repetir. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Observe que a santificação não vem de nós. A santificação vem de Deus. Mas como resposta dessa santificação, eu me torno santo, separado do mundo. Ou seja, a santificação é algo que pertence a Deus. A santidade é algo que pertence a nós. É de nós. É que a santidade pertence a nós. É a nossa marca. É o nosso caráter. Anote isso, por favor. A santificação pertence a Deus. Pertence a Cristo. A santidade pertence ao crente em resposta da santificação, que foi o depósito do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Ou seja, o sangue de Cristo foi um depósito de santificação. Nós vivemos de modo santo, vivendo a santidade, para que a santificação cumpra-se ou esteja em nós através de Cristo Jesus. Ok? Observe. E
todo o vosso espírito e alma e corpo. Observe que existem três elementos para nós estudarmos. Existem três elementos para nós elencarmos. Quais são eles? O nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. O nosso espírito, a nossa alma e nosso corpo. Espírito, alma e corpo. O homem é tripartido. O homem é tripartido. Vou repetir mais uma vez. Anote isso aí. O homem é tripartido, composto de espírito, composto de alma e composto do corpo. O espírito é a parte imaterial. A alma é a parte também imaterial espiritual, que faz essa ligação entre o espírito e o corpo. O corpo é a parte física, ou seja, nós não somos dicótomos. É bom entendermos isso. Nós não somos dicótomos, nós somos tricótomos, porque o homem é tripartido, tendo espírito, alma e corpo acoplado. Por mais que o homem seja acoplado, tudo isso dentro de um só, ou tudo isso na nossa matéria, cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua especificidade. Nós somos tripartidos que temos dois corpos. Quantos corpos? Dois corpos. Quais são esses corpos? O corpo espiritual, temos dois corpos. Dois corpos. O corpo espiritual e o corpo físico. Corpo espiritual e o corpo físico. Pastor, não estou entendendo nada. Vamos entender. Nós somos espírito, alma e corpo. Nós temos espírito, alma e corpo. Só que, para efeito de entendimento bíblico e espiritualmente, nós somos almas viventes. Porque quando Deus criou Adão, a Bíblia fala que ele pegou o barro, ele pegou o pó da terra e soprou o pó da terra. Ok? Então, para que exista espírito, alma e corpo, é preciso a união de dois elementos. Quantos elementos? Dois elementos. Quais são esses elementos? O espírito, o corpo espiritual, precisa para que obtenha este terceiro elemento. E para que obtenha este terceiro elemento, é preciso de termos outro elemento chamado corpo. Ou seja, vamos enumerar. Primeiro, segundo, é a parte material. Ou seja, quando Deus soprou em Adão e disse que Adão seria alma vivente, nós precisamos de, no mínimo e necessariamente, duas matérias ou dois corpos. O corpo espiritual e o corpo físico. Porque quando Deus sopra em Adão, e Deus está soprando o espírito Neshama, ou Nefesh, que é a alma, que é o espírito, é Nefesh Haim, é o espírito de Deus, o espírito que sopra a vida dentro do corpo físico. Ou seja, para que obtenha a alma, é necessário a união de dois corpos, o corpo físico e o corpo material, o corpo espiritual e o corpo físico, que dá à luz a terceira unidade, a terceira união, o resultado da unidade, da união entre espírito e corpo, dá o resultado a alma. A alma se torna
faz parte daquilo que nós falamos do tricotomismo, ou do homem em três dimensões, ou homem em três partes. Até aí, eu espero que os irmãos estejam entendendo. Tá um pouco meio assim, mas espero que os irmãos estejam entendendo. Porque é muito complexo, ainda mais se olharmos pela primeira vez. Então, vou repetir de novo. Para que obtenha alma, para que a alma venha a existir, é preciso de ter dois corpos, o corpo espiritual e o corpo físico. Existe na Bíblia a lei chamada a lei do espírito e de vida. O que é a lei do espírito e da vida? A lei do espírito e da vida é o seguinte: quando o espermatozoide do seu pai, ele fecunda, ele une ao útero que vai no óvulo da sua mãe, o Espírito de Deus, ele sopra. Porque aqui está a parte material. Aqui está o corpo físico, está a matéria. E toda vez que o espermatozoide fecunda com o óvulo, forma-se o que está unindo. Naquele momento, o Espírito de Deus vem com o outro corpo, ou vem com a outra parte, que é o Espírito. A partir daquele momento, começa a bombar aquilo que chamamos de feto, o coração do feto. Ali está em vigor, ali está em existência aquilo que chamamos de ser vivente, a alma vivente. Ou seja, a alma vivente é a união do espírito e do corpo. A alma vivente é a união do sopro com a fecundação do espermatozoide com o óvulo. Quando o espermatozoide e o óvulo fecunda, o Espírito de Deus vem lá, sopra e dá unidade à terceira fase, ao terceiro corpo, à terceira matéria, a terceira parte que chamamos de alma. Isso aqui é soterologia, irmão. Isso aqui é aquilo que nós chamamos para nós entendermos o que precisamos entender para que Cristo faça o que fez na cruz do Calvário por nós. Então, aqui está espírito, alma e corpo. O espírito, alma e corpo. Pois bem, vamos entender o que é o espírito. O espírito, deixa eu apagar para vocês entenderem melhor. Deixa eu apagar para vocês entenderem melhor, para ficar explicado, para que entendamos. O espírito, o que é o espírito? O espírito é consciência, comunhão e intuição. O espírito é consciência, comunhão e intuição. Ok? Aí é o espírito. O que é a alma? Alma é mente, vontade e emoção. Mente, vontade e emoção. Ok? Aí está a repartição do espírito e da alma. O espírito é consciência, comunhão e intuição. A alma é mente, vontade e emoção. E por fim, o que é o corpo? As definições bíblicas de cada parte da tricotomia, de cada parte do nosso ser. Locomoção, sensação e instinto. Locomoção, sensação e instinto. Ok? Aí está coligado as três repartições, as três subdivisões de cada parte do nosso ser. O que é?
O espírito é consciência, comunhão, ok. Intuição, alma. Alma é mente, vontade e emoção. Corpo, locomoção, sensação, instinto. Agora vamos entendendo, vamos entendendo. Nós estamos caminhando para nós entendermos parte por parte, para nós não atropelarmos. Quando chegar lá na frente, quando você começar a ler cada parte, nós iremos entender com mais propriedade o que está sendo dito, porque a base foi formada. Por isso que é muito importante essas primeiras aulas, porque vão fazer com que nós entendamos muitas minúcias e muitas coisas na frente vão ser mais fáceis de serem entendidas, porque está bem alicerçada. Ok. No nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Agora, é certo nós falarmos assim, eu estou salvo, ou eu sou salvo, ou eu serei salvo. O que os irmãos acham? Eu sou salvo, eu serei salvo, ou eu estou salvo? Vou falar para os irmãos. Eu vou repetir de novo para que você entenda. Qual dessas afirmativas estão certas? Eu estou salvo, eu serei salvo, ou eu já sou salvo? Eu vou falar que todas, eu vou revelar aos irmãos que todas estão certas. Eu sou salvo, eu estou salvo, eu fui e eu serei salvo. Porque a salvação, queridos, ela abrange todo o nosso tempo. A salvação, ela abrange todo o nosso ser. Tanto o espírito, quanto a alma e quanto o corpo. Escute aqui, entenda. A salvação em Deus, ela está interligada no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, ok? Espírito, alma e corpo. Então é certo eu dizer, eu fui salvo. É certo eu dizer, eu sou salvo. E também é certo eu dizer, eu serei salvo. Porque no Espírito, a primeira coisa que nós, quando cremos que Cristo é o nosso Senhor, é a salvação no nosso espírito, na nova criação, no nascer de novo, ok? Nascer de novo. Ou seja, nós, quando cremos que Cristo ressuscitou, que Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está vivo para a glória de Deus, que veio em carne, nós cremos e nós nascemos de novo no Espírito. Por isso é certo dizer, nasci de novo, então eu fui salvo. Abra comigo, por favor. Abra comigo, por favor, livro de João, capítulo de número 3. João capítulo 3 vai nos dizer assim. Espero que os irmãos estejam entendendo. Espero que os irmãos estejam compreendendo. Espero que os irmãos estejam compreendendo a palavra de Deus. 3, versículo 5. Verdadeiramente vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, quando eu nasço, quando eu creio que Cristo ressuscitou, que eu creio que Cristo é o Filho de Deus, eu nasci pelo Espírito. Eu nasci de novo, eu nasci pela palavra, eu nasci mediante o batismo nas águas e no levantamento daquelas águas, porque eu morro quando eu sou sepultado, quando coloca debaixo, quando coloca nas águas, eu estou representando Cristo sendo morto, mas quando levanta ressuscitado, sendo uma nova criação, uma nova criatura. Mas isso não se dá no batismo.
Isto é uma consumação do batismo, mas de fato acontece no Espírito, por mais que nós não vemos, por mais que não seja nos nossos olhos, às nossas vistas, nós cremos que nós nascemos de novo, só de cremos em Cristo. Senão, a salvação de Jesus seria nula, seria em vão. Ou seja, a salvação de Jesus efetuada começa no nosso espírito. E na nossa alma, pastor? Na nossa alma. Vamos lá. Abra comigo, por favor. Livro da Epístola de Paulo a Tito. Bendito é o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor para sempre. Perdão. Livro de Tiago. Glória a Jesus. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Tiago, capítulo 1, versículo 21. É bom que anote para que nós fiquemos por dentro daquilo que está sendo revelado. Aqui é João, capítulo 3, João 3:5, 3:5. Aqui é Tiago, Tiago 1:21. Tiago 1:21 e João 3:5. Tiago 1:21 diz assim: portanto, deixai longe de vós toda impureza e a demasiada malícia, e aceitai com mansidão, a palavra já está implantada em vossa natureza, que é capaz de salvar as vossas almas. Ou seja, aquela palavra já está em nossa natureza. Nós já nascemos de novo. Porque a pessoa que nasce de novo não é natural viver pecando. A pessoa que nasce do alto não é a natureza dele o pecado. O pecado é apenas uma consequência daquilo que ele faz, de um acidente. Mas de quem nasce de novo, o pecado é águas passadas. O pecado é aquilo que a pessoa não pratica mais. Ok? E a diferença entre pecado e pecados, falaremos mais na frente. Pecado é uma coisa, pecados são outras coisas. Então, na soteriologia, nós falaremos de pecado e de pecados, porque é muito interessante e importante nós entendemos e sabemos a diferença entre pecado e pecados. Ou seja, a salvação começa no nosso espírito, desemboca na nossa alma, que vai futuramente transformando o nosso corpo. Ou seja, a salvação não é de fora para dentro. A salvação é de dentro para fora. A salvação começa na mudança do nosso espírito, na visitação do nosso espírito. O nosso espírito recebe a morada do Espírito de Deus, que passa, nós somos novas criaturas. Nós somos novos em Cristo. Nós nascemos no Espírito. Agora é na nossa alma. Por último, ou portanto, não menos importante, mas o mais importante, será transformada ou será derramado o nosso corpo. Abra comigo 1 Coríntios, capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. 1 Coríntios 15, 52. Está revelando aquilo que a salvação para nossa alma. A salvação para nossa alma. Já vamos falar. Os 3 tempos da salvação. Os 3 tempos e os 2 modos que a salvação efetua. Os 3 tempos que a salvação é predeterminada, pré-estabelecida, e os 2 modos que ela é efetuada. Vamos ver o 51 para nós ficarmos mais inteirados. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta.
porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aí está a terceira e última salvação em nosso corpo. No nosso espírito somos regenerados, na nossa alma somos santificados e no nosso corpo somos transformados. Vou repetir para escrever. Vou repetir para escrever. No nosso espírito somos regenerados, na nossa alma somos justificados. Melhor. Nosso espírito somos justificados, na nossa alma somos santificados e no nosso corpo transformado. Vamos lá. Nosso espírito somos justificados ou regenerados. Pode ser também regenerados. Olha o poder da salvação, queridos. Olha o poder da salvação. Olha o poder que a salvação nos traz. Na alma, somos santificados. Pela palavra de Deus. Somos santificados pela palavra de Deus. A palavra de Deus, olha como está escrito: santificai-vos na palavra. A tua palavra é a verdade. Ou seja, só podemos ser santificados na verdade, e a verdade é a palavra. Ou seja, a palavra santifica porque tem a verdade. A palavra é a verdade, por isso nos santifica. Ou seja, nós somos justificados. Assim, quando cremos em Cristo, nós não somos condenados com o mundo, nós não fazemos parte do mundo e somos santificados pela palavra em nossa alma. A nossa alma recebe a santificação e no nosso corpo seremos transformados. Transformados. Ou, em outras palavras, glorificados. Glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus aí, queridos? Glorificados. Ok? Aqui está os modus operandi, os modos que operam o nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. No nosso espírito, quando cremos em Cristo, nascemos de novo. João capítulo 3, versículo 5. De modo que somos justificados e regenerados pelo fato de sermos filhos de Deus. Agora façamos filhos de Deus por meio da adoção do Pai. Na alma, nós somos santificados. Na nossa alma, somos santificados. No Espírito, justificado. No Espírito, nós fomos justificados. Na alma, santificados através da palavra. A santificação pertence a Deus. A santidade pertence a nós, porque Deus nos santifica através da palavra, que nós nos tornamos santos, e santidade é o nosso caráter, porque a palavra que nos santificou faz com que nós sejamos santos, por isso que andamos em santidade perante Deus. E no corpo somos transformados ou glorificados para a glória de Deus. Por isso que é correto dizer: eu fui salvo. É correto dizer: eu sou salvo. Por isso que é correto dizer: eu serei salvo. Porque abrange as três dimensões. O espírito, eu fui salvo. No corpo, na alma, eu sou salvo no presente. E no corpo, eu serei salvo, glorificado. Ou seja, é um processo, é uma constância, queridos, a salvação. Não é o estalar dos dedos, não é do dia para a noite. É um processo, é uma constância, é uma luta, é uma limpeza, é um trabalhar do Espírito Santo dentro dos nossos corações, dentro de nós, para que experimentamos o poder de Deus em nossas vidas.
Este é um princípio da soteriologia, é o princípio da salvação que temos em Cristo, é um princípio da salvação que vem em Cristo. Ou seja, no passado eu fui salvo, no presente eu sou santificado, no passado eu fui justificado, no presente santificado e no futuro serei glorificado. Por isso que é correto dizer: eu fui, eu sou e eu serei salvo para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe em Cristo e vamos continuar para a glória do nome do Senhor.